versículos 12 ao 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo aqui está com o coração grato, está com sua alma derramada em gratidão a Deus pelo que Deus fez na vida dele. E ele expõe aqui uma coisa muito séria, que às vezes a gente fala o versículo e passa desapercebido. Ele fala que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para salvar os pecadores. E ele, Paulo, se considerava o pior dos pecadores, o principal. E a gente fica imaginando assim um homem inspirado por Deus, que escreveu tantas cartas que estão na Bíblia, como que pode ter passado por isso tudo? Basta a gente conhecer a história de Paulo. É isso que eu queria falar um pouquinho com cada um de vocês. Se a gente olhar a história do apóstolo Paulo, ou Saulo, e é necessário que se diga que Saulo e Paulo significa a mesma coisa, ou o mesmo nome, melhor dizendo. Saulo é a sua forma hebraica e Paulo é a sua forma romana ou gentio. Gentio é todo aquele que não pertence à nação de Israel naquela época, que não pertencia à nação de Israel naquela época. Então Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, começa a sua história para nós, narrando que quando um dos seguidores de Jesus Cristo, Estevão, estava sendo apedrejado, ele consentiu na sua morte, ao ponto de jogarem a roupa de Estevão aos seus pés, e ele nada fez. E Paulo, ou Saulo, ele era judeu, da tribo de Benjamim. Com respeito à lei, ele era fariseu, ou seja, era um legalista de mão cheia, e ele gostava de ser legalista. Só que ele não se contentou em ser apenas um judeu da tribo de Benjamim e um fariseu. Ele queria ser o melhor dos fariseus, o melhor dos legalistas. E ele foi até o sumo sacerdote e falou o seguinte: me dá cartas para que eu possa prender os seguidores de Jesus. Eu indo para Damasco, se eu encontrar algum seguidor de Jesus, eu vou prender e trazê-lo para cá. Diz o texto que Paulo sai dessa sua viagem para Damasco. Em certo ponto daquela viagem, daquela jornada, diz o texto sagrado que uma luz vinda do céu envolve Paulo, envolve Saulo, de um jeito que ele cai por terra. E é bom que se diga que aqui não fala que tinha cavalo na história. Muita gente fala assim: Paulo caiu do cavalo. Se ele estava de cavalo, a gente não sabe, mas a certeza que nós temos é que ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz dizendo o seguinte: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele falou assim: quem é? E a voz disse o seguinte: sou Jesus a quem você persegue. As pessoas que estavam com ele ouviram, mas não viram nada. E ele, caindo por terra, diz o texto sagrado que ele ficou cego. Ele não via mais nada. Os que estavam com ele
pegaram, levaram ele para Damasco, e ele ficou por 3 dias sem enxergar, e 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, até que um servo do Senhor, mandado pelo próprio Deus, foi lá e impôs as suas mãos sobre Paulo. E diz o texto que aquilo que impedia Paulo de ver caía como fosse escamas. E Paulo voltou a enxergar. Diz o texto que ele se levantou e foi batizado. E dali para frente a vida de Paulo era outra. Mudou. O principal, o pior dos pecadores, segundo o próprio Paulo, havia mudado. E eu queria destacar pelo menos 4 coisas essa noite aqui. Primeira coisa, Paulo não era criminoso, Paulo era zeloso. Paulo não andava com os marginais, porque muita gente acha que quem precisa de Jesus é só criminoso. Não, todos nós precisamos de Jesus, porque todos nós pecamos. E Paulo se achava o pior. Paulo era um legalista, fariseu, e ele fazia questão de fazer o seu trabalho bem feito, mas por zelo. E é interessante que às vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa e não está. Paulo achava que estava fazendo a coisa certa, só que ele deixava de observar os princípios, ou o princípio maior da lei, que era o amor. A lei foi feita por Deus para nós, seres humanos, lá do Antigo Testamento, por amor de Deus a nós, pecadores. Tem uma frase que diz o seguinte: não é errado ter opinião, ou não é errado ter opiniões firmes. Errado é você só ter isso. E era mais ou menos isso que acontecia com Paulo ou Saulo. Ele achava que estava certo, e era o tipo daquela pessoa, filho teimoso, aquele que discutia com ele. Paulo não era criminoso, era zeloso, mas mesmo assim precisava de Jesus. Uma segunda coisa que a gente olha na história de Paulo, que Paulo passou a enxergar quando ele perdeu a visão. Como é que é isso? Paulo, durante anos e anos, vinha na sua trajetória, enxergando com somente um ponto de vista, o dele, que ensinaram para ele enxergar daquele jeito, até que veio a luz do céu, não deixando que ele visse mais nada a não ser o Senhor Jesus. Talvez Paulo tivesse uma excelente visão, mas ele não conseguia enxergar as coisas espirituais. Naquela luz ali, Paulo perdeu a visão para olhar somente para Jesus. E às vezes a gente tem que parar de olhar certas coisas, certas instituições, e olhar somente para Jesus, porque é de Jesus que vem a salvação. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo, quando ele passa por aquela experiência, ele teve que tomar uma decisão. A história de Paulo nos diz que, após ele ficar 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber, quando ele volta a enxergar, ele se levanta e ele é batizado. E eu tenho certeza que ele não foi obrigado a se batizar, mas ele tomou a decisão de, daquele momento em diante, ele queria se batizar para mostrar a todos ali que ele servia ao Senhor Jesus. E naquela época, quem fazia a opção por se batizar estava colocando a sua vida em risco do jeito que ele colocou. Tem um pensamento que diz o seguinte: quando nós temos que escolher alguma coisa e nós não escolhemos, na verdade nós já escolhemos. Se eu estou numa situação e eu tenho que escolher entre sair dela ou não, e eu não faço nada,
Eu já escolhi. Eu escolhi permanecer naquela situação. E Paulo, ele não fez isso, ele tomou a decisão. Ele falou assim: eu vou mudar de vida, como eu e você temos que mudar de vida diante do Pai das luzes, do Pai dos céus, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo era zeloso e não criminoso. Paulo, ou Saulo, começou a enxergar quando perdeu a visão. Ele começou a enxergar com os olhos da fé. Ele começou a enxergar com os olhos espirituais. Paulo teve que tomar decisão. E eu e você temos que tomar uma decisão também. Se nós vamos continuar numa vida sem Cristo, ou nós vamos aceitar, nos render ao Senhor Jesus, conforme nós cantamos. E em último lugar, nós vimos que Paulo, ele deixou de perseguir para ser perseguido. E ele não estava nem aí para isso. Para ele, valeu muito a pena. E para nós que entendemos a salvação em Cristo Jesus, sabemos que vale muito a pena. Vale toda. Vale muito a pena. Paulo, ele deixou de perseguir Jesus para seguir a Jesus. Ele não mais perseguia, não mais tentava destruir os seguidores de Jesus. Agora ele queria ser um seguidor de Jesus. E se a gente continuar lendo a biografia de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você vai ver que os próprios judeus, aqueles que concordavam com Paulo, agora procuravam Paulo para prendê-lo, talvez para fazer com que ele voltasse, ao ponto de Paulo ter que fugir